Olá, o vídeo de hoje será sobre um frango monstro, então se inscreve no canal e compartilha o vídeo para ajudar. Vou parar de enrolar e começar logo o vídeo. Velociraptor, em português, Velociraptor ou Velociraptor, é um gênero de dinossauros terópodes que viveram aproximadamente há 75 a 71 milhões de anos atrás, durante a última parte do período Cretáceo. Duas espécies são reconhecidas atualmente, embora outras tenham sido atribuídas no passado. A espécie tipo é V. mongoliensis. Fósseis desta espécie foram descobertos na Mongólia. A segunda espécie, V. osmowski, foi nomeado em 2008 a partir do crânio encontrado na Mongólia Interior, China, menor do que outros dromaeossaurídeos como os Deinonychus e Archaeopteryx. O Velociraptor, no entanto, compartilhou muitas das mesmas características anatômicas. Era um carnívoro bípede, emplumado com uma longa cauda e uma garra em forma de foice em cada pata traseira, que é pensado para ter sido usado para combater a presa. O Velociraptor pode ser distinguido de outros dromaeossaurídeos por seu crânio longo e baixo, com um nariz voltado para cima. Velociraptor, comumente abreviado para raptor, é um dos gêneros de dinossauros mais conhecidos do público em geral, devido ao seu papel de destaque na série de filmes Jurassic Park. Nos filmes foi mostrado com irregularidades anatômicas, sendo muito maior do que era na realidade sem penas. Algumas dessas imprecisões, junto com a maior cúpula da cabeça nos filmes, pode sugerir que os dinossauros nos filmes foram realmente modelados sobre o Deinonychus. O Velociraptor também é bem conhecido por paleontólogos, com mais de uma dúzia de esqueletos fósseis descritos, mais do que qualquer outro dromeossaurídeo. Há um espécime particularmente famoso preservado de um Velociraptor, travando combate com um Protoceratops. O Velociraptor foi descoberto no ano de 1923, quando um fóssil foi encontrado no deserto de Gobi, na Ásia. Até a descoberta desse animal, os cientistas acreditavam que todos os dinossauros eram lerdos e estúpidos, mas o Velociraptor revelou para o mundo a agilidade e destreza dos dinossauros. Os estudos que se seguiram sobre tal espécie mostraram ainda que era dotado de muita esperteza e inteligência. Era um predador de muita habilidade. Seu nome significa ladrão veloz. Medindo aproximadamente 1,5 metros de comprimento e cerca de 60 centímetros de altura, esta espécie pesava em torno dos 50 kg e tinha o costume de caçar em bandos de 5 a 20 animais. Como um predador feroz e agressivo, alcançava velocidades semelhantes à de um leopardo. Possuía o que os cientistas chamam de garra terrível nas patas traseiras, sobre as quais andava. Durante muito tempo, acreditou-se que essas garras serviam para dilacerar as presas, porém o progresso das pesquisas revelou que essas garras com 11 centímetros possuíam um formato mais arredondado, funcionando melhor para perfurar a traqueia ou a jugular da presa, causando sua morte. O Velociraptor se alimentava de mamíferos ou pequenos dinossauros herbívoros, envolvendo-os em suas emboscadas da caça em bando. Um elemento de destaque em tal espécie é a ocorrência de clavícula, o que não era comum nos dinossauros. Tal existência na estrutura óssea desses animais permitia que os mesmos fossem capazes de utilizar os braços com força adicional para agarrar a vítima com mais firmeza e assim abatê-la. De acordo com alguns especialistas, os ancestrais do Velociraptor tinham penas e eram capazes de voar. Em setembro de 2007, pesquisadores descobriram alguns pinos de pena no antebraço de um raptor. Esses desníveis mostram onde as penas ficavam, indicando que a espécie também tinha penas. Com a palavra, o paleontólogo Alan Turner, a falta de botões de penas não significa necessariamente que o dinossauro não tinha penas. Encontrar botões de penas em um Velociraptor, porém, significa que ele definitivamente tinha penas. Isso é algo que tinha suspeitado por muito tempo, mas ninguém tinha sido capaz de provar. Todos os espécimes conhecidos do Velociraptor mongoliensis foram descobertos na formação de Jadochta, também escrito como Dijadocta, na província Unogov, da Mongólia. Espécies de Velociraptor também foram relatados na formação Barungoyot, ainda que estes sejam indeterminados e podem pertencer a um gênero relacionado em seu lugar.
Essas formações geológicas são estimadas por volta do Campaniano, entre 83 a 70 milhões de anos atrás, do Cretáceo Superior. V. mongoliensis foi encontrado em muitos dos mais famosas localidades prolíficos do Dijadosta. O espécime foi descoberto no local Flaming Cliffs, também conhecido como Baindizak Chabarakuzu, enquanto a luta de dinossauros foram encontrados na localidade de Tugri, também conhecido como Tugru-Genshire. A localidade de Barungoyot, também conhecido como Kusai-Kermeintsar, forneceram igualmente restos que podem pertencer ao Velociraptor ou a um gênero semelhante. Dentes e restos parciais atribuídos ao V. mongoliensis jovem também foram relatados a partir da formação Baiamandau, um local prolífico na Mongólia Interior, China, que é contemporânea com a formação de Jadosta. No entanto, estes fósseis não estavam preparados ou não foram estudados a partir de 2008. Um crânio adulto parcial da formação Baiamandau foi atribuído a uma espécie distinta, Velociraptorus mouskai. Em 2010, Oni e colegas publicaram um artigo sobre a descoberta em 2008 de dentes, de que eles acreditavam ser um Velociraptor perto de um osso maxilar marcado com dentes, do que eles acreditavam ser de um Protoceratops na formação Baiamandau. Os autores concluíram que o achado representa a fase final do consumo da carcaça por um Velociraptor, como o predador teria comido outras partes de um Protoceratops recém-morto antes de morder na região da mandíbula. A evidência foi vista como apoio à inferência a partir do fóssil luta de dinossauros que o Protoceratops fazia parte da dieta do Velociraptor. Em 2012, Oni e seus colegas publicaram um artigo que descreve um espécime de Velociraptor com um osso longo de um Pterosaurus darcídeo em seu intestino. Isso foi interpretado como mostrando como o comportamento de alimentação. Velociraptor era de sangue quente, em certa medida, uma vez que exigia uma quantidade significativa de energia para caçar. Animais modernos que possuem revestimentos de penas ou são peludos, como o Velociraptor C, tendem a ser de sangue quente, uma vez que estes revestimentos funcionam como isolamento. No entanto, as taxas de crescimento ósseo nos dromaeossaurídeos e algumas aves jovens sugerem um metabolismo mais moderado, em comparação com a maioria dos modernos mamíferos e pássaros de sangue quente. O que é semelhante aos dromaeossaurídeos na anatomia, tipo de pena, estrutura óssea e até mesmo a anatomia estreita das passagens nasais, geralmente um indicador-chave do metabolismo. O kiwi é uma ave que não voa e é muito ativa, com a temperatura do corpo estável e uma relativamente baixa taxa metabólica de repouso, tornando-se um bom modelo para o metabolismo das aves primitivas e dos dromaeossaurídeos. Um crânio de Velociraptor mongoliensis tem duas fileiras paralelas de pequenas perfurações, que correspondem ao espaçamento e tamanho dos dentes do Velociraptor. Os cientistas acreditam que um ferimento foi provavelmente causado por outro Velociraptor durante uma luta. Além disso, porque o fóssil não mostra nenhum sinal de cura perto das mordidas, a lesão provavelmente o matou. Outro espécime, encontrado com os ossos de um Pterosaurus darcídeo dentro da cavidade do estômago, estava curado ou se recuperando de uma lesão sofrida nas costelas. Da evidência sobre os ossos de pterossauro, que eram desprovidos de corrosão ou deformações de digestão, o Velociraptor morreu pouco depois, possivelmente a partir da lesão anterior. Velociraptors são bem conhecidos por seu papel como assassinos cruéis e astutos, graças à sua interpretação no livro Jurassic Park de 1990 escrito por Michael Crichton e sua adaptação para o cinema de 1993, dirigido por Steven Spielberg. Os raptores retratados em Jurassic Park foram modeladas após um coelurosaurídeo, Deinonychus, que tinha sido nomeado na época pelo Gregory S. Poe como Velociraptor antirrhopus. Os paleontólogos tanto no livro e no filme escavam um esqueleto de Velociraptor em Montana, perto da cordilheira da Ásia Central, mas as características são de um Deinonychus.
O personagem do livro de Crichton também afirma que Deinonychus é agora considerado um Velociraptor, o que sugere que Crichton usou a taxonomia de Poe, embora os raptores do livro são conhecidos como V. mongoliensis. Os cineastas aumentaram consideravelmente o tamanho do Velociraptor e mudaram a forma do focinho para proporções mais características do Deinonychus. O Velociraptor da vida real, como muitos outros terópodes maniraptores, eram cobertos de penas. Como Jurassic Park e The Lost World, Jurassic Park, foram lançados antes dessa descoberta, então as criaturas, em ambos os filmes, são retratados como sem penas com escalas na forma de répteis modernos. No Jurassic Park III, o Velociraptor macho foi dado estruturas de penas ao longo da parte de trás da cabeça e pescoço. Enquanto isso foi tão longe como efeitos CGI considerados realistas, penas permaneciam difícil para animar na época. As estruturas não parecem com as penas para baixo, como nos dromaeosaurídeos da vida real, ou as penas do braço totalmente desenvolvidos, semelhante às penas das asas modernas. Embora relativamente desconhecido antes do lançamento de Jurassic Park de Crichton, o Velociraptor se tornou um representante familiar de dinossauros na cultura popular após o lançamento do livro e dos filmes. Hoje a criatura e seus parentes são encontrados em inúmeras linhas de brinquedos, filmes de animação, videogames, séries de televisão e documentários. Em 1995, a cidade de Toronto nomeou a sua nova equipe de NBA de Toronto Raptors.